Boa noite. Vamos começar, então? Todo mundo preparado aí já? Bom, Boa noite, então. Eu preparei, então, algumas explicações relacionadas às várias unidades aqui da nossa disciplina, ok? Se acontecer de vocês não estarem escutando, daí vocês avisem aí, certo? Podem colocar ali um aviso daí. Na videoaula que vocês tiveram, então, eu expus mais aspectos da história da língua portuguesa relacionadas ao início, né, ao período ali do português, do galego-português, mas não cheguei a explorar muitas coisas sobre a unidade 2 e a unidade 3. Então, meu propósito é apresentar uma visão panorâmica. Eu trouxe algumas ideias principais, trouxe no PowerPoint ali que vocês estão olhando, tem aquilo que eu considero que são os conteúdos mais relevantes para a nossa disciplina. Eu já vou dar algumas dicas de coisas que provavelmente vão constar na avaliação, lá na prova final. Tudo bem? Também, dentro dessas explicações, eu vou fazer algumas conexões com as atividades avaliativas que estão na plataforma que vocês precisavam fazer. Acho que eu vou iniciar, então, a explicação. Qualquer coisa, me avisem. Bom, eu expliquei, então, na videoaula para vocês, isso aparece, então, em vários momentos aqui da nossa disciplina, das unidades de estudo, as acomodações fonético-fonológicas do português naquele início ali, né, século XIII até século XVI, que eu acabei especificando mais, né, dessas acomodações. Mas, no primeiro momento, a gente precisa ter essa noção de que dentro do percurso histórico, que é o latim, né, que vai se instalar, de fato, na Península Ibérica, ao oeste, né, oeste, bem ali no lugar que dá acesso na costa onde seria Portugal, né, a costa que dá acesso ao Oceano Atlântico. Então, a grande questão ali é de que maneira, então, que esse domínio do Império Romano se deu nesse espaço. Porque a gente precisa ter como conhecimento aí que aquele lugar ali já era ocupado ali por muitos outros povos, pelos chamados iberos, pelos celtas, pelos cartagineses. Então, para que o latim, a cultura romana, pudesse realmente se consolidar ali, houve todo um processo também de resistência ao povo romano, no caso, né? Então, houve um conflito, na verdade, entre os romanos e os cartagineses, e esse período ele é conhecido como as Guerras Púnicas, como vocês podem averiguar aí no PowerPoint. Isso, quando os romanos chegam lá, eles percebem que há uma desunião, uma variedade étnica muito grande, uma situação muito fragmentada entre os povos, e a ideia é que eles tragam, né, do ponto de vista deles, né, eles vão organizar aquele espaço, vão criar escolas, vão organizar o serviço militar, o serviço de correios, né, várias inovações vão ser introduzidas aí pelo Império Romano. Mas acho que a grande questão também é que os povos que se submeteram ao Império Romano, eles vão se cristianizar, né? Esse é um aspecto importante de a gente assinalar, né? Devido a toda essa coisa do prestígio cultural que o Império Romano detinha naquela época.
Isso, na história da língua portuguesa, é importante, que eu vou mostrar aqui no outro slide. Em decorrência dessa convivência entre diferentes povos, nós teremos introduzidas no português palavras de origem celtibérica, que é desse momento em que a população celta ainda está em processo de adotar os costumes e a língua latina. Então, uma política importante vai ser, que nós vamos perceber, né, que o latim vem nesse processo. Mas o celta, né, não é uma questão que, não foi uma mudança que aconteceu de uma hora para outra, né? Houve uma resistência. E eu acho que essas palavras de origem celtibérica acabam evidenciando isso. A palavra cerveja, a palavra cabana, manteiga, né? Então ocorre essa situação aí. Bom, mais tarde, nós vamos ter aí, haverá, né, de fato, a queda, então, do Império Romano, mas a latinização da Península Ibérica vai se preservar. E ocorre mais tarde, então, a invasão aí dos bárbaros germânicos. A Península Ibérica, em grande parte, fica submetida, então, ao domínio árabe. E eu quero salientar isso, né? No século XIII, os árabes é que tomam conta, né? E isso não abala a oficialidade do latim. Só que isso, em termos linguísticos, trouxe algumas intervenções significativas para nós. A gente sabe hoje que o povo árabe deu uma grande contribuição no léxico, né, para o português. Eles trouxeram essas novidades do campo da ciência, da filosofia, das letras, na indústria, no comércio. Então, por isso, nós teremos palavras, né, como almoxarife, alvará, da matemática, álgebra, algarismo, zero. Também na agricultura, a ideia do alfaiate também vai aparecer aí. Eu estou trazendo isso porque, no momento da prova, essas são justificativas que você pode utilizar no momento da prova para sustentar essa premissa que nós defendemos aqui, essa concepção de língua como uma realidade histórica, como algo mutável. A língua nunca é um produto, não é um produto pronto, acabado, está sempre suscetível à mudança, à variação, e é uma tensão entre continuidade e inovações, né? E algumas manifestações que acontecem anos depois, elas acabam revelando uma sistematicidade, muitas vezes, né? De alguma coisa que já estava prevista no sistema, que já aparecia em estágios anteriores daquela língua. Então, todas essas transformações servem para você ter como justificativa, né? Essa visão de realidade histórica que eu expliquei um pouco melhor eu acho que está na descrição da aula 2 lá, da plataforma. É isso, na aula 2. Né? Com o domínio, esse domínio árabe, a gente vai ter, então, por parte de alguns nobres lá da península, esse ímpeto de tentar reconquistar os territórios perdidos, né? E, como eu expliquei lá na videoaula, a reconquista ela é um movimento que parte do norte para o sul, e como efeito importante para nós, vai ser o fato de que vai trazer do norte para o sul essas 13 línguas, o castelhano, o catalão e o galego-português. O galego-português aí, que é importante para nós. Acho que é conveniente a gente sempre associar aí já o galego-português com a reconquista cristã. O galego vai ser um ingrediente aí fundamental para fazer, né, com que a reconquista cristã seja consolidada. É o galego-português que vai ser, como vocês observam aí, a língua utilizada nos primeiros documentos oficiais e textos literários não latinos da região. Né? Então, um momento aí em que... Então, já é uma mudança significativa, né, de latim para
o galego-português. O galego-português vai fazer intervenções em relação ao latim, né, aquilo que se conhecia até o momento como latim, que é o que vocês têm apresentado neste slide aí, né? Essa é o que vai acontecer mais posteriormente neste caso. Que são na verdade, são inovações, né? Dentro do rol aí das inovações que o galego-português introduz, tem essa daí. Aqueles grupos consonantais, PL, CL, FL, vão se transformar todos em CH. Então, por exemplo, nós temos a palavra flama, que vira chama, né? Então, essa é uma inovação que acontece aí. Mas antes disso, eu queria apontar esse aspecto que está no slide anterior, que é mostrando realmente, então, as transformações, esse aspecto aí de variabilidade, que é o fato de que, como vocês devem saber, é o latim vulgar, que vai dar realmente origem à língua portuguesa. E, bom, hoje, no português, você certamente fala os artigos definidos, os artigos indefinidos, o livro, um livro, né? E o latim clássico, ele não dispunha desses artigos definidos e indefinidos. Ele tinha alguns itens lexicais que eram determinantes, mas é mais por intermédio do latim vulgar, né, que desenvolveu, então, alguns determinantes aí. Que são, os determinantes são aqueles itens que acompanham, né, um núcleo substantivo. Então, essa é uma das heranças que nós temos ainda mais do comecinho mesmo, né, lá do latim vulgar. Então, o que nós estamos olhando é isso, né? Como a gente tem aí no título deste slide, é o português, essa primeira fase, é a primeira parte da fase arcaica do português, que é o século XIII e o século XIV. E acho que a tarefa 2 da plataforma, ela entra bem neste aspecto. Vocês devem... A ideia é que vocês desenvolvam a competência de descrever características, né, desse português que era falado nessa época, né, essas características. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, do exercício que vocês tinham para fazer lá. Eu vou já dar algumas, de presente para vocês, algumas ideias, para que vocês possam, para ajudar nessa atividade avaliativa lá. Então, por exemplo, um dos casos, né, uma das características do português, desse galego-português, que era a língua falada nesse período lá na Península, é a presença na escrita, né, dessas letrinhas, o Y e o J. E quando a gente vai ler essas palavras, a gente fica com a ideia sempre, intuitivamente, de que deveria ter um I. E vocês estão certos, né, em fazer isso. Era para ser Coimbra, né, não com J, digamos assim, né, pela representação que nós temos hoje. Então a gente tem que recuperar esse conhecimento, né? O I não é uma vogal, é uma semivogal. Então, esse fenômeno, né, esse intercâmbio entre o Y e o J é para representar, na verdade, uma semivogal, que é aquele item ali que não tem um status tão pleno de vogal como o teria. E a ideia na atividade era que vocês conseguissem detectar ocorrências desse fenômeno naqueles 3 textos que foram disponibilizados, né, que alguns estão no livro. Na Carta dos Juízes, nós temos a palavra juízes e a palavra primeiro. Então, o I é a semivogal. Na Lei dos Almoxarifes também, El Rei, Ribeira, né, ali está presente a semivogal, né? Esse ditongo ali, né, que caracteriza a semivogal. Esse é um período em que a língua portuguesa não está normatizada. Não havia essa preocupação, essa gana em fixar tanto uma ortografia nesse primeiro período. A gente vai perceber depois que a preocupação com uma ortografia, em elaborar gramática, com normatização,
é algo que vai aparecer no final da Idade Média, nesse momento já de inclinação, de tentar vislumbrar o período moderno do português. Então, aí que vai acontecer essa preocupação. Isso aqui reflete a não preocupação com a ortografia. Então, é comum que aconteçam essas oscilações aí. Outra situação que vocês podem salientar naqueles 3 textos, em termos de regularidade do português, são as consoantes geminadas. A mesma coisa vale para até vogais, os hiatos que aparecem ali, né, alguns parece que são nasalizados, né? Então, Assi, Ribeira, com 2 R's, com 2 S. A explicação que a gente dá é que havia por parte dos copistas uma grande preocupação em reproduzir na escrita o modo como era pronunciada a palavra mesmo, né? E isso tem a ver com aquela tradição do galego-português, de ser uma língua mais preocupada com a recitação, com a canção. É o que faz com que é o mesmo fenômeno, né, para a gente separar carro de caro, né? Para nós, carro e caro não são a mesma coisa. Então, provavelmente era essa grande preocupação que os copistas tinham, né? Provavelmente as palavras tinham significados diferentes, né? Eles queriam tentar deixar bem saliente diferenças, né, de traços semânticos aí dos vocábulos. Um terceiro aspecto que vocês podem considerar também na atividade é também a oscilação de V e U. Na verdade, o fonema V e o fonema U, que aparecem em diversas palavras, na Carta dos Juízes, na palavra vontades, também na Lei dos Almoxarifes aparece. Né? Então, também, a ideia é expressar 2 sons, né? Essa característica, essa alternância entre o fonema V e o fonema U é bem consolidada na segunda metade do século XIII. E aparece em outras palavras também que eu trouxe para vocês ali, como o ex, caualgar, né? Vejam só como é que é a ortografia, né? Havia um certo desleixo, né? A gente pode entender, né? Não era uma questão colocada para eles, né? A ortografia. Então, homem, sei lá, haver, humilde, com H, né? Que nós temos hoje. No humilde, a gente tem também um outro processo ali que está acontecendo, que é possível observar que o O vai virar U, né, uma redução vocálica, esse é um fenômeno importante de vocês terem como estudo ali. É uma tradição gráfica que se estabelece na segunda metade, então, do século XIII. Grafar U em vez de O. E daí, os estudiosos apresentam 2 hipóteses para isso. Ou é porque, naquela época, as pessoas pronunciavam U em vez de O, mas esse é um argumento considerado fraco, e o argumento considerado mais forte é de que essa transformação de O para U seria uma prova da influência do latim, uma prova de latinismo tardio, porque existem palavras medievais como havemos e campo, elas se aproximam muito do latim. Então, pode ser que essa seja uma explicação para este fenômeno. Importante, para a prova, eu considero que vocês têm que ter uma grande atenção aí na queda das consoantes intervocálicas, a queda do N intervocálico, do L intervocálico, também porque elas tiveram um impacto, é um fenômeno fonético que vai ter impacto na morfologia dos substantivos e dos adjetivos, é o que a gente consegue observar aí no slide, né? A palavra sinal, a palavra cruel. Em vez de fazer o plural de sinal como sinales, e o plural de cruel como crueles, a ideia, o que vai acontecer? O L vai cair para o plural, mas ele sobrevive no singular das palavras, que é o caso de sinais, cruéis.
é ali, é no plural, que o L vai ter a sua queda, né? Vai sair de cena. Trouxe algumas coisas também no âmbito da sintaxe desse período aí do século XIII ao século XIV. Os conhecimentos sintáticos na nossa disciplina, eles foram explorados mais ali nos questionários, ali que tem algumas questões interessantes sobre a sintaxe. Mas eu acho que para vocês, realmente o que é importante sobre sintaxe ali, é o que está explicado na página 42 do livro, né? Eu vou destacar isso já para orientar melhor. Mas então, aqui é uma das questões que foram utilizadas lá no AVA, né? Então, para a gente poder responder, lá acho que era a questão 3, penúltima, eu acho, a gente tem que saber o que é um verbo transitivo direto e indireto, né? O verbo transitivo direto e indireto, o som está cortando? Bom. Estão me ouvindo? Tá tudo bem aí? Alguém avisou aí que o som está cortando. Tudo jóia? Bom, então, o verbo transitivo direto e indireto, ele exige dois complementos. Quando há uma situação de verbo transitivo direto e indireto, é porque ele exige o complemento objeto indireto e o objeto direto. Dei até como exemplos, né, para contextualizar melhor lá na questão. Encaminhar e entregar. Quem encaminha algo, uma pastinha, por exemplo, para alguém, ou a alguém. Entregar a mesma coisa. Entrego algo para ou a alguém. Mas agora a situação fica bem mais complexa, porque a gente vai ter que analisar agora a regência lá no português arcaico. E a regência pode não coincidir muito com o que acontece conosco no português atual, né? Então lá tinha uma frase assim, ó. Perguntei-os e disseram. Par Deus, muito, e continua. O que a gente vai focalizar ali o começo, né? É o perguntei-os, né? Que para nós seria perguntei. Mas ali havia aquele outro... Ela era escrita com perguntei, né? Então, quem pergunta algo para alguém, ou a alguém. E ali não é isso que acontece, né? Parece que é um objeto direto apenas, complementando o verbo perguntar. E daí essa é a questão, né? A peculiaridade de regência está ali. É esse verbo ali que não coincide com o nosso uso atual. Daí, se houver alguma dúvida em relação a essas questões ali, porque é necessário mobilizar o conhecimento da gramática, né? Para a gente poder analisar agora um texto antigo, no caso. Uma dica para vocês, no momento que vocês forem fazer essas questões em que eu estou trabalhando com algum corpora diacrônicos, né? Algum texto desses períodos mais arcaicos, a dica que eu faço é de vocês lerem tentando recriar aquela frase na versão atual do português. Como é que vocês falariam aquela frase dentro da modalidade monitorada, a modalidade, assim, aceitável no geral, assim, né? Então, vocês podem retextualizar, né? Então, tenta ler, perguntei-os e disseram, peraí, mas não seria perguntei para eles? Tentar se questionar em relação a como vocês realmente usariam. Daí, fazendo isso, acaba realçando mais a peculiaridade do português arcaico, né? Então, essa é uma dica que eu posso dar para vocês, né? É ler e tentar recriar a frase.
fazendo essa retextualização aí. Mas boa parte dos elementos da sintaxe estão explicados no livro, na página 42. Deixa eu só passar aqui. Isso, página 42. Lá se fala, por exemplo, a respeito também da ordem verbo-sujeito. Que eu acho que também tem uma das questões ali do questionário, ali das questões objetivas, que explora isso. A questão da colocação, eu acho. E então a gente tem assim, verbo, a possibilidade de verbo, sujeito, sujeito, verbo, essa alternância aí de padrão frasal. E o que se explica lá no livro é que essa flutuação de formas tem aí uma influência da língua clássica, né? Deixa eu ver se eu não esqueci de alguma coisa que eu ia falar aqui, que tem um roteirinho. Bom, um aspecto ali, um marco que a gente tem na nossa disciplina é a unidade 2. A unidade 2, ela serve para determinar ali o início do português, o que acontece do português a partir do século XIV, né? E as coisas estão bem... Eu coloquei uma explicação didática lá para vocês, na descrição da aula 5, que vocês podem correlacionar com o que está no livro, na unidade 2. Tá? Se vocês conseguirem fazer essa correlacionar as duas coisas, né, ler e perceber as similaridades de conteúdo, já é uma forma de estudo. Ou vocês podem, numa outra folha, reescrever tudo, né, usar as palavras de vocês, tentando usar tanto o repertório que está lá no documento da aula 5 do AVA, quanto que está no livro. Isso permite que vocês mobilizem conteúdos e isso facilita para fixar melhor também o conteúdo como uma forma de preparação para avaliação. Aqui a gente tem uma das características do português aí do século XIV em diante, é que aquelas palavras que eram terminadas em ão, algumas com an, outras com on, tudo aquilo ali vai simplificar, vai ficar tudo ão, que é o caso de Leon, que vira leão. Isso eu falei também um pouco na videoaula para vocês. E também a questão 2, lá da unidade 1, trabalha em cima desse aspecto aí. Então, lá naquela questão, a ideia é que vocês consigam identificar esse fenômeno dentro de um texto que está na página 17 do livro, que é o texto Romanagem de Agravados. Outro aspecto que eu enfatizaria para vocês, não esquecerem da redução das vogais átonas, né? Das vogais átonas E e O, que é um fenômeno ainda que se manifesta no português falado aqui do Brasil. O estudo da seção 2, eu acho que vocês podem focalizar as páginas 42 e 43 da seção 2. As outras páginas ali, eu não vou trabalhar na prova, tá bom? Então, vocês podem se concentrar mais nessas páginas aí. E tentando se perguntar, né? De que maneira o português conseguiu fixar sua morfologia e sintaxe entre os séculos XIV e o século XVI. Essa é a questão que vai nos nortear aí. Por que eu digo isso, né? Aquele períodozinho ali de 1300 aí, 1383, 1385, ele é importante para nós. Naquele período ali vai ter a Revolução Burguesa, né? O mestre lá de Avis vai ocupar o trono de Portugal. Opa! E então vai começar a acontecer uma tentativas de fortalecimento aí do Império Ultramar de Portugal. A propósito, também, que é um conteúdo aí da unidade 2, em decorrência dos descobrimentos e das conquistas ultramarinas, a língua portuguesa vai receber influências das línguas daqueles locais por onde ela vai se disseminar. Então, por exemplo, na Ásia, na África, né, a gente tem
Lá na página 43 do livro, está falando sobre de que o modo, os empréstimos, né, que o português vai receber, por exemplo, das línguas asiáticas. E aqui eu trouxe um exemplo, né, empírico aqui, né, a palavra frasco, que vem do japonês, farasuko. Não sei se se pronuncia assim, né, mas essa é uma ideia. Também entre os séculos XIV e o século XVI, ocorre então o aparecimento da imprensa, uma preocupação com a produção literária de Portugal, a normalização e elaboração da língua portuguesa, agora já contrastando com tudo que a gente viu antes, lá do português arcaico, com uma ortografia que era meio nada a ver, meio oscilatória, né? Então, contrasta com o português arcaico e revela indefinição da grafia. E eu trouxe uns exemplos aqui para a gente observar um pouco isso, né? Aqui a gente tem um texto bem do início do português arcaico. Eu deixei em negrito para vocês observarem a oscilação de grafia. A palavra herdamento, ora é escrita com O, ora é escrita com U. Ordamento. Às vezes com H também. Essa uniformização, padronização, não era preocupação ainda, vai ser preocupação mais no final da Idade Média, né? A preocupação ela vai acontecer no momento em que surgem os estados-nação, em que começam a se formar as monarquias nacionais, e como uma necessidade de Portugal, por exemplo, assim como os outros países europeus, de consolidar uma identidade, afirmar sua identidade nacional como fronteira e coisas desse tipo. Aqui a gente também tem a flutuação de grafia, né, no texto. Honra, Vitúrio. Aqui, na verdade, para a gente observar uma das características daquele período, que era essa geminação, né, e os hiatos. Valon, né, com 2 L's. Essa é uma característica bem... Aliás, a gente pode... Uma coisa que eu acho que vocês podem registrar aí nos conteúdos no conhecimento de vocês, é que essa é uma característica essencial da passagem do português arcaico para o português clássico. Um dos sintomas dessa passagem do arcaico para o clássico é o desaparecimento dessas duplicações aí. A palavra boca vai ficar só com um C, porque no latim era buca com 2. A palavra cobra tinha 2 Os, né? Então, que mostra que é um indício de que provavelmente era a ideia de marcar a sílaba tônica, né? Então, por isso que havia essa questão aí das 2 sílabas, né? Das 2 vogais. As 2 vogais, por conseguinte, também são um indício de que haveria uma consoante intervocálica que caiu anteriormente. Essa é uma ideia também que vocês podem registrar aí. Então, essa produtividade de hiatos e de geminadas é própria do português arcaico, como uma maneira de diferenciar. Se por acaso precisarem diferenciar, então, né? Para vocês poderem diferenciar, então, esses 2 períodos, então a gente consegue observar isso. Agora, um de vocês aí fez uma pergunta, eu vou dar uma dica sobre o mapa conceitual agora no final dos slides, tá? Então, só podem aguardar que eu vou falar sobre o mapa conceitual. Algumas pessoas tiveram dúvidas, né? E eu levei em consideração essas dificuldades e eu vou dar um help para vocês sobre isso. Bom, ali o livro, nesse aspecto, ali na página 43, ele dá alguns comentários sobre essa coisa do ideal expansionista de Portugal. E com isso, o português que vai se configurar ali, ele é um português muito próximo, então, do português que nós temos hoje. No entanto, uma das características que saltam aos olhos para nós são os empréstimos eruditos, em função ali do pensamento renascentista
que vai influenciar ali a Europa na época, século XV, né? Século XVI. Então, por exemplo, Portugal vai acabar importando o modelo frasal latino em muitas ocasiões. E essa é uma competência analítica importante. Vocês podem se concentrar na página 43 do livro para acompanhar esse aspecto. Eu trouxe uns exemplos aqui. Hoje, a gente não entende muitas vezes no português que a gente fala, a gente pode apresentar para os nossos alunos lá na educação básica, né? Por que os adjetivos correspondentes a alguns substantivos, eles não têm uma similaridade de radical, né, da raiz, do radical da palavra, né? A gente percebe, então, que muitos adjetivos têm um radical diferente do radical do seu respectivo substantivo. Ocular e olho, digital e dedo, né? Eu trouxe o caso do cabelo, porque a palavra cabelo que a gente tem no português é originada de capilos. Só que para a gente poder ter capilar, depois com a palavra cabelo, o adjetivo, na verdade, para cabelo, ele não foi criado a partir da palavra cabelo, mas do seu correlato, da sua variante, digamos assim, do latim lá, capillus, né? Então, essa é a explicação que a gente tem ali, que é uma revelação ali desse momento ali, que houve uma grande preocupação em trazer o latim, em fazer renascer, né, o latim naquele momento. Eu reproduzo para vocês aqui esse quadro, então, com os fonemas. Eu cheguei... Por quê, né? Depois eu percebi que talvez alguns de vocês não tenham... não estejam tão familiarizados com essa nomenclatura dos fonemas ali. Teve alguns momentos em que eu caracterizei as consoantes usando essa classificação fonética, né? Para as consoantes ali. Isso é importante também para a gente poder fazer a descrição do português brasileiro. Uma das características do português brasileiro é a despalatização, semivocalização, iodização. A gente pode caracterizar, né? Que é uma atividade que vocês estão para fazer ali, ou fizeram na plataforma. Tem uma canção lá, a canção Couro de Boi, aparece esse fenômeno aí, que a gente pode chamar de despalatização, semivocalização ou iodização, né? Depende do livro, da fonte aí. Que é quando a pessoa fala espeio em vez de espelho, né? É uma característica do português brasileiro. Daí a gente tem ali, esse som aí é um som palatal. Eu até posso mostrar com o cursor aqui, né? Ali onde está o cursor é esse som. Ele é uma palatal, né? No seu modo de articulação sonora ali, mas ele vai despalatizar. Eu usei os termos, né, ali, oclusiva bilabial em alguns momentos. Falei das fricativas surdas e sonoras, né? Que é algo, até é uma das características que diferencia o português do Brasil do português de Portugal. Então, acho que esse quadro aqui, até eu estou fazendo esse quadro porque é nesse quadro que eu me baseei para fazer aquelas explicações todas que estão nas aulas. Então, é mais para isso que eu estou compartilhando com vocês. Eu esqueci de falar antes que uma das resoluções que o português vai fazer, ali o português europeu, em relação ao português arcaico, né? A preposição per desaparece, dando lugar a por, né? Essa é um aspecto importante de ser registrado também. Porque vai gerar aquelas combinações mórficas que a gente tem atualmente no português, o pelo, o pela, né, que a gente estuda nas gramáticas aí.
Bom, eu quero comentar, antes de falar do mapa conceitual, que algumas pessoas tiveram dúvidas, em relação às diferenças entre o português brasileiro e o português de Portugal. O português brasileiro, né, ele vai acabar adquirindo uma característica bem própria dele, que é a liberdade para poder omitir o artigo definido ou apresentar o artigo definido e o artigo indefinido. É um caso variável aqui no português, que é o que vocês podem observar na página 64 lá do livro. Também, as últimas atividades que eu propus ali na plataforma falam sobre a pronúncia retroflexa do R, que se disseminou por muitos estados aqui do Brasil. Acho que Goiás, Mato Grosso. E no vídeo que eu disponibilizei ali, a gente tem uma explicação a respeito do R retroflexo. Então, vocês têm lá, entre a página 63 e a página 64, vocês podem encontrar ali alguns repertórios sobre isso. O português brasileiro, normalmente, ele tem, se a gente for considerar em um quadro geral, ele é caracterizado por ser uma língua bem mais vocálica, com mudanças mais lentas, e uma tendência a ser conservador, tá? Em oposição ao português do português europeu, português de Portugal, que tem uma tendência a ser mais inovador. Nós, aqui no português brasileiro, a gente dá mais saliência para as vogais, para os elementos ali linguísticos. Então, uma das evidências é essa semivocalização, iodização ali que eu comentei. O português europeu, ele é uma língua mais consonântica, né, com vogais sincopadas. Por quê? Né? Porque aquelas sílabas tônicas, elas têm a tendência de absorver ou anular os sons átonos das palavras. Então, é por isso que acaba dando essa ideia de uma síncope maior, de um encurtamento, né? E de uma consonantização propriamente, né? Bom, o mapa conceitual, vocês poderiam, a partir da página 12 do livro, até mais ou menos a página 16 do livro, é onde vocês podem extrair repertório para compor o mapa conceitual. Aqui, eu trouxe de brinde para vocês já um modelo aí, um exemplozinho de um mapa conceitual, de como, para vocês terem um impulso, né, caso alguém esteja meio perdido, aí não sabe nem por onde começar, e eu sei bem como é que é isso, porque às vezes a gente tem a atividade ali, o comando da questão, a gente não sabe nem por onde começar, né? A gente precisa de ajuda de um professor, de um mediador, de um tutor, né? Para poder ter esse auxílio. Então, algumas coisas, vocês podem, algumas coisas para poder formular o mapa conceitual, vocês podem retirar lá do livro de História da Língua Portuguesa 1, caso vocês tenham. Lá também tem um momento, eu só não vou dizer qual página agora, porque isso eu não tenho anotado aqui, mas tem um momento lá em que o livro está descrevendo, né? O momento que é a fase arcaica, o momento que é do moderno clássico, moderno pós-clássico, né? Então, quando é que começa o português contemporâneo. Mas o que importa mesmo, que vai ser cobrado na avaliação, é o que está no livro 2, né? Então, por exemplo, século XIII do português, né? A gente já comentou aqui alguns aspectos que caracterizam esse português. Essa particularidade de oscilação entre o U e o V, então você pode colocar uma flecha, né? Usar uma seta e escrever num quadrinho, como eu coloquei ali, né? Abrir um quadrinho, abrir uma caixa de texto no Word e colocar ali, por exemplo, oscilação entre o fonema U e o fonema V, a oscilação entre as semivogais que eu falei ali do Coimbra, Ribeira, do El Rei, né? De vez em quando escrito com Y, de vez em quando escrito com J. Então essa é outra característica do século XIII.
Eu falei para vocês agora, bem no começo, que o século XIII é o momento do galego-português. É o galego-português que sai mais soberano ali. Mas o latim literário era utilizado também. Né? Então, por isso que eu coloquei ali também uma outra flecha puxando para o latim literário. Associar o galego-português com a reconquista cristã, com essa atitude de afastamento, de expulsão dos mouros da Península Ibérica, é outro aspecto que vocês podem puxar com a seta ali, né? Mais tardiamente, né, no século XVI, que vai surgir a prosa literária. Como você sabe, o galego-português é uma língua mais da poesia, né? Da poesia não, dos gêneros líricos, né? Então a prosa literária vai ter um surgimento depois. Bom, um dos estudantes aí pergunta se o mapa é como um esquema. Sim, o mapa conceitual, a gente pode entender ele como um esquema, né? Não é... ele é uma forma de esquema, né? A gente usa os elementos visuais, podem usar, que nem eu usei uma chave, né? Por que eu usei a chave ali, né? Para poder mostrar que em todo aquele período histórico ali, do passar dos anos, está acontecendo uma mesma coisa, que é a fase arcaica do português. Ali eu falei na lírica trovadoresca, né? Que é as cantigas. Mais para a direita, vamos supor que eu queira continuar o mapa conceitual. O que eu posso fazer, né? Eu posso colocar ali fase moderna do português. Uma característica da fase moderna é a padronização da escrita da língua portuguesa, né? Então, vejam que é sempre em oposição ao que veio antes, né? Essa é a distinção que a gente faz. É o momento que a língua portuguesa entra lá para a galáxia de Gutenberg, né? Que é bem a expressão utilizada no livro ali, na página 16 do livro. É o momento em que o português se submete à imprensa, né? Então, é o que acontece ali. Muito bem, pessoal. Eu acho que era isso que eu tinha para apresentar para vocês aí. Se por acaso alguém tem alguma dúvida ainda em relação ao mapa conceitual, né? O mapa conceitual é uma coisa fácil de fazer. O problema é que ele é trabalhoso, né? A gente tem que, né, se for fazer em documento de Word, acaba sendo necessário, então, a gente utiliza, então, as formas geométricas ali, tá? Desculpa por eu estar meio atrapalhado para falar aqui, é a primeira vez que eu estou fazendo uma webconferência, e tem estímulos, né, várias coisas que a gente tem que olhar aqui, né? Então, se por acaso vocês tiverem alguma dúvida ainda, podem me questionar ali, podem colocar aqui no bate-papo, certo? E também as possíveis dúvidas que vocês tenham, entrem em contato ali no fórum, conversando com o professor, lá o fórum com o tutor, né? Tem um fórum que é lá específico para isso. Vocês podem enviar mensagem lá na plataforma também, né? Então, era isso. Espero que eu tenha atendido alguma dúvida de vocês. Ah, sim, de fato, essa webconferência fica disponível na plataforma, sim. Uhum. Vai ter um link lá para vocês.
Isso, bom, algumas pessoas querem dicas para a prova, né? Eu já dei várias dicas, aí já disse algumas coisas que vão, provavelmente, que vão cair. Por exemplo, tem uma parte da unidade 2 em que o livro se concentra mais na morfologia, e eu não vou considerar aqueles aspectos, tá? Eu vou levar em conta mais o que está na página 42 e 43, como eu falei ali, né? Em relação à seção, à unidade 2, né? E a prova ela não é totalmente descritiva. Ela vai ter duas questões que são descritivas e o restante ali vai ser objetivo. Então eu vou ter, por exemplo, por isso que eu trouxe essas dicas todas, né? Eu vou ter, por exemplo, vocês vão ter algum texto de períodos variados, ou da fase mais arcaica, ou da fase clássica, e você tem que saber, né, o que é o que é, qual texto é do clássico, do, qual que é do período arcaico, e a ideia, então, é que vocês, e percebam, né, ou pelo menos essas acomodações fonéticas que são relevantes ali, essas mudanças, esses impactos morfológicos, a incorporação no léxico, né, com o passar de todo o movimento ali que é descrito para o português. Então tá, bons estudos para vocês, então. A gente continua conversando lá na plataforma, espero que vocês participem mais, tá? Vou dar um último aviso agora para vocês, tá? Eu, juntamente com as tutoras, ficamos um pouquinho preocupados ali, né, que o pessoal não estava muito enviando as tarefas. A gente tem o prazo lá, né, que é o dia 12 de junho, então, e é importante que você se organize para realmente enviar as tarefas o quanto antes, para que dê tempo de o tutor fazer o feedback e vocês possam refazer para ter uma boa nota, né? Porque eu percebo que algumas atividades ali são trabalhosas, né? Tem que ler, tem que ter todo um investimento, né? Então, por isso que é importante. Às vezes, a primeira versão ali não está muito boa. Uma outra orientação que eu faço para vocês é de cuidar realmente com a escrita. Eu abri algumas tarefas de alguns estudantes e tem, por exemplo, alguns problemas de escrita. Às vezes, o problema de escrita, a gente pode deixar batido, assim, às vezes dá para entender o que o aluno quis dizer. Só que alguns problemas de escrita podem comprometer o significado do texto que vocês elaboraram. Então, pode ser que daqui a pouco o tutor até não entenda o que vocês escreveram. E então, para ter uma qualidade dos trabalhos e para que a formação de vocês seja realmente de qualidade, é importante, né, da parte de vocês, essa dedicação, né, de fazer um trabalho bem feito, né, a contento. E também seguindo ali o nosso prazo e tal. Então é isso. Boa noite para vocês.
Posso só deixar direto na onda.